Olá, gente. Nós vamos resolver a questão 167 da prova do Enem 2019, prova azul. Então vamos aqui. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo com generosas porções de arsênio. E, na realidade, esses textos ele vem aí com, né, uma introdução que matematicamente não vai ter nenhuma influência, mas tudo bem. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população após T horas de observação poderia ser modelado pela função exponencial. Aí sim, essa função exponencial, vou botar aqui, ó, né, só escrevendo aqui no papel, porque aqui não tem espaço, tá? Vai ficar muito reduzido ali. N de T igual, tá aqui, ó, N0 é elevado a kt. Isso aqui é uma função exponencial, em que o N0, ele define aqui, o N0, tá, é o número de bactérias no instante do início da observação. Então, N0 é o número de bactérias, não é isso que ele bota? O número de bactérias no tempo igual a zero. Está aqui, ó, no tempo igual a zero. E representa uma constante real. Então, é um valor, né, de um número real maior que 1. Quer dizer, a quantidade de bactéria é maior que 1. E K é uma constante real positiva. Esse K aqui é uma constante da função exponencial, né? Constante que vai haver, da lei. Muito bem. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Então, o que ele quer saber é o número de bactérias após 5 horas, né, do início aí dessa observação. Bom, então nós já vimos que o N0 é o número de bactérias no tempo T0, K é uma constante real, positiva, certo? Vamos ver aqui, se esse N0, quer dizer, quando o tempo for zero, vamos colocar aqui, quando o tempo for exatamente igual a zero, nós vamos ter, né, aqui, ó, substituindo o N de zero, né, no tempo zero, veja que aqui, ó, na função exponencial esse t passa a ser zero. Então eu tenho E, K vezes zero dá zero, E elevado a zero dá 1. Então o N no tempo zero é exatamente aquilo que ele disse, o número de bactérias no T0. Apenas coloquei para você ver que quando eu coloco T0 aqui fica zero, fica E elevado a zero, que dá 1, né? Potência, expoente zero elevado a zero é 1. 1 vezes N0 é o N0. Vamos ver agora, ele bota aqui 1 hora depois, tá? Olha só. Então, 1 hora depois, o que ocorreu em 1 hora depois? Vamos ver. N em 1 hora depois. Na posição, descobriu que o número de bactérias após T horas, tal. Sabe-se, após 1 hora de observação, o número de bactérias triplicou. Tá? Então, se era um N0 inicial, depois de 1 hora passou a ser 3N0. Então, em N1, depois de 1 hora, ela passou a ser 3 vezes o inicial que a gente viu, que era N0. Então, no N1, 3N0, e vamos usar aqui a função exponencial, né? O N de 1 vai ser aqui o N0, está seguindo aqui, ó, o N1, tá? É o N0, é elevado a K vezes o nosso T, que é 1. Então, vai ficar N0 é elevado a K. Então, eu tenho aqui, ó,
Veja só. Eu tenho aqui exatamente isso aqui, ó, 3n0 igual a n0 elevado a k. Eu posso cortar esse n0 com esse n0 e eu fico que o e elevado a k igual a 3. Então, vou guardar isso aqui. O e elevado a constante, né, essa constante da lei, que vai ser sempre um valor numérico ali, né, nessa exponencial do crescimento aí de bactérias, né, é um valor que eu não sei qual é o K, mas eu sei que e elevado a K é 3. Aí ele vai mais à frente, ele diz 5 horas após o início, então nós vamos botar o N de 5, o T é 5. Eu vou ter exatamente o N0, que é o número de bactérias inicial, sempre vai ser N0, é elevado a K, que multiplica agora no tempo 5. Então, vou botar 5K, tá? Para não ficar K vezes 5. Tá ok? Bom, muito bem. E aí, o que é interessante aqui? Olha a matemática. Isso tudo é matemática, mas olha aqui. N0. Aqui eu tenho E. Isso aqui é um produto no expoente. Eu posso botar E elevado a K elevado a 5. Lembra? Repito a base, multiplico o expoente. Certo? Agora veja. N aqui em 5 horas, é o N0. Veja que o E elevado a K, já tínhamos calculado, é 3. Ó. Então, vai ficar N0, 3 elevado a 5. Então, o N5 é 3 elevado a 5, é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, multiplicado por N0. Então, você tem 5 horas depois de 243 multiplicado por N0, que vai ser, então, a letra C. Está aqui, ó. Não é isso? 243 N0. Beleza? Muito bom. Então, gente, agora, né, nós vamos fazer essa outra questão aqui, ó. Essa questão, acho que dá até para fazer aqui na folhinha aqui, né? Então, olha só, questão 170, prova do Enem 2019, prova azul. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Supondo um copo de formato cilíndrico, né, você vai ter um copo com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros, altura 15. Então, você tem um copo, vamos começar colocando assim, ó. Você tem um copo, então a figurinha está aqui, é um cilindro, tá certo? Botando assim, ó. Isso aqui é um cilindro. E ele diz que o diâmetro é 6. Se o diâmetro é 6, né, o raio do cilindro é 3. Tudo é centímetro, tá? Veja centímetro, 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 então vou botar 3, sabendo que já tem centímetro. E a altura do copo é quanto? 15 centímetros. E ele diz aqui também, ó, aproximação de π. Π é 3, porque envolve aqui, no caso de cilindro, o π está envolvido na fórmula. Veja que o volume do cilindro é a área da base, que é πr2, vezes a altura. Essa é a fórmula. E aí o volume é π, que é 3, o raio nós já vimos que é 3 ao quadrado 9, vezes h, que é 15. Então, vamos fazer esse produto. Você tem 9 vezes 15, vou botar aqui, ó, 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 9 e 4, 13, multiplicado por 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9, 1, 10, 3 vezes 1, 3, 1, 4. Então, eu tenho 405, como tudo é em centímetro, e é volume centímetro cúbico. Vamos continuar. Aí ele coloca 3 cubos de gelo. Então, cuidado, 3 cubos de gelo. E esse gelo, tá? Ele tá, como ele fala que é cubo, é uma figura geométrica, um cubo, né? Todas as arestas são iguais. Ele diz que cada aresta mede 2 centímetros, então 2, 2, 2. Então, um cubo tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 centímetros cúbicos. Mas como ele tem 3 cubos, vamos multiplicar por 3, dá 24 centímetros cúbicos. Então,
Isso aqui é o volume dos cubos que ele joga dentro do copo. E tem o limão também. Considera colocar refrigerante no copo, os limões ficarão totalmente imersos. 2 rodelas cilíndricas de limão. Então, duas rodelas de limão. Vou botar aqui de limão. Interessante, né? Porque você, na realidade, quando você bota gelo e bota limão, todo mundo sabe que o volume do refrigerante acaba diminuindo. Então, é uma questão clara, né? Então, o ideal é mesmo que o refrigerante fique gelado. Bom, isso não tem nada a ver com a história do problema. Vamos lá. 2 rodelas de limão. E a rodela de limão, né, também é cilíndrica. Vou botar aqui, ó, esse cantinho aqui é cilíndrica. E aí eu tenho, tá, o raio. Por que ele diz que as 2 rodelas cilíndricas de limão, 4 centímetros de diâmetro, metade de 4, o raio é 2, está aqui, eu botei 2, e a espessura é 0,5, tudo centímetro. Então, qual é o volume? São 2 rodelas, né? Mas qual é o volume de uma? O volume é a área da base, já botei aqui, ó, π R2 vezes a altura. Então, o volume π é 3, o raio é 2, ao quadrado 4, vezes a altura 0,5. 4 vezes 0,5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, uma rodela tem 6. Mas nós temos quantas rodelas? Eu tenho 2. Então, eu vou ter 2 vezes 6, que dá 12 centímetros quadrados. E ele quer o volume máximo de refrigerante, né, contendo essa rodela de limão, um cubo de gelo. Então, a gente sabe que o volume do copo, né, é 405 centímetros cúbicos. Eu vou tirar menos o volume ocupado pelo gelo, no caso são 3, dá 24, menos o volume ocupado pelas 2 rodelas de limão, que são 12. Então, eu vou ter 405 menos, que é 6, 4, 5, 6, 2, 1, 3, 36. E aí eu tenho 15 tirar 6, 9, 9 tirar 3, 6, pedi 1 aqui, 369, subtraindo. Então, 369 centímetros cúbicos, né, porque está em centímetros cúbicos, é exatamente o volume do refrigerante quando você coloca aí o gelo, as pedras de gelo, né, e as rodelas de limão. 369, então aqui está ali 369, letra C. Tá aí, gente, questão 170 da prova do Enem, prova azul. Ok? Vamos fazer mais uma outra questão, que é a questão, vamos ver aqui, questão 168, está aqui. A questão 168, né, fala sobre a relação de Euler, né, envolvendo face, vértice, aresta 2. Em poliedros chamados convexos. Poliedros convexos, né, são poliedros que você tem, quando você tem uma figura, você tem uma figura geométrica, vamos botar aqui, por exemplo, um cubo aqui, ó, só para, se eu vou ter espaço depois, né? Você tem um cubo. Então, qualquer 2 pontos no cubo, se você ligar, o segmento de reta dentro do cubo. Veja que um poliedro não convexo, que é exatamente isso aqui, quando você pega 2 pontos, veja que aqui aqui é um vazio que ele fez, mas não afunda todo, não. Ele fez só a altura desse vazio aqui, tá? Não chega até a base do outro lado, não. Tá? É um poliedro não convexo. Então, essa questão da lei de Euler, para alguns poliedros convexos, vale. É muito complicado, né? Porque não existe uma lei geral para os poliedros não convexos. Mas, na maioria, isso aqui não é verdadeiro, né? O número de vértices mais face não é igual a aresta mais 2. O que ele quer saber
é qual é a relação desse poliedro aqui não convexo. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui é exatamente fazer uma contagem do que ele precisa, vértice, face, aresta, tá? Então, vamos ver as faces. Vamos ver as faces. Aqui é a questão de tomar cuidado para contar, simplesmente isso. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma face aqui, tá certo? Essa face, e a lá de baixo, né? Que é exatamente... Porque isso aqui é uma face, ó. Embora aqui tenha um buraco aqui, mas é uma face. Uma lá de baixo, a face lá de baixo ela é completa. Ela está toda cheia. 2. Então, eu contei 1, 2. Vamos contar externo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6. Agora, vamos contar aqui, ó. 7, ó. 7, 8, 9, 10, 11. Certo? 11. Né? Então, vamos contar novamente, porque é muito perigoso essa contagem. Então, olha só. Vamos voltar a contar diferente. Ó. Uma está aqui, tá, de cima. Depois aqui do buraquinho, aqui, 2, uma face. 2, 3, 4, 5, 6. Depois 7, 8, 9, 10 e a lá de baixo 11. Né? A gente não errou, tá? Nós temos 11 faces. Agora vamos ver as arestas. Vamos ver as arestas. Arestas são esses segmentos aqui de reta, aí, né? União de face. Então vamos ver, ó. Vou contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora aqui. 5, 6, 7, 8. 8 de cima, 8. Com 8 de baixo, 16. 17, 18, 19, 20. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Contei essa. Agora eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Contei aqui. 4. Né? Agora eu vou contar essa aqui, ó. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Certo? 13, 14, 15, 16. Será que é 16? Vamos ver. Vamos contar novamente. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Contei essas 4 aqui. 4. 1, 2, 3, 4. Contei lá de baixo. 8. 9, 10, 11, 12. Contei aqui. 13, 14, 15, 16. Contei aqui. 17, 18, lá 19 e 20. Depois, 20. Né? 21, 22, 23, 24. Na realidade, está dando aqui 24. Tá? 24. Né? Então, lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, lá embaixo, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Contei aqui. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Essa daqui eu não contei. 21, 22, 23, 24. E nós vamos contar agora os vértices. Né? Vértices são esses pontos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quer dizer, todos esses encontros de arestas são os vértices, tá? Então, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá embaixo, 9, 10, 11, 12. Contando de dentro para fora. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. E aqui, 13, 14, 15, 16. Então, se eu somar o vértice, né, mais a face, vértice mais face, dá 6, 1, 7, dá 27. Veja, somei, perdão aqui,
o vértice mais face. Então, somei o vértice mais face. Isso aqui deu quanto? Dá 27. Agora, vamos ver. Ó, isso aqui é 27, 27, 27, 27, 27. Qual é a aresta? A aresta é 24. Então, 27 igual. Eu tenho 24. Para dar igual, eu tenho que somar 3. 24 mais 3. Né? Então, veja, ó, olha que item é vértice mais face, é aresta mais 3. 24 mais 3, 27 igual a 27. Então, letra E. É um problema, né, que, na realidade, tem que tomar muito cuidado. Né? Para você verificar, você tem que fazer essas contagens. Você podia pensar também no sólido sem esse vazio aqui, depois, né, acrescentar o vazio, enfim, outra forma de você fazer o exercício pode haver. Né? Eu preferia aqui fazer contagem. Veja que a gente até demorou um pouco, né, por questão de tomar alguns cuidados para não errar. Gente, é isso, questão 168, tá? Para vocês, prova do Enem 2019, né? Prova azul. Obrigado, até a próxima.